Olá, pessoal. Hoje eu vou dar a vocês algumas noções básicas de como trabalhar com texto no Implante. Bom, nesse sentido, existem duas opções básicas. Estão aqui no menu Mouse e são as opções Texto e Texto Avaliado. A opção Texto é para você inserir um texto normal, no plano cartesiano. O texto avaliado é um pouco diferente. Como o próprio nome diz, é um texto que, ao ser inserido, ele é constantemente avaliado. Como assim? Bom, é o seguinte: você pode escrever um texto que envolva os parâmetros de animação, A, B, C, D, etc. Se esses parâmetros se alterarem, esse texto que vai estar aqui sendo exibido na tela também passa a ser alterado. Em outras palavras, é um texto que, ao depender dos parâmetros de animação, passa a ser alterado e reexibido na tela se os parâmetros de animação forem alterados. Inicialmente, vamos ver aqui o texto simples, essa primeira opção. Deixei ele marcado, aqui no menu mouse, deixei ele marcado. E aqui você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer área do plano cartesiano. Você clica aqui com o botão direito, a telinha se abre. Aqui você coloca o seu texto. Exemplo, plano cartesiano, só para testarmos. Aqui você coloca o texto, aqui tem umas opções, aqui a fonte, o tamanho da fonte, o tipo de letra, a cor, sublinhado, etc. Bom, aqui só o básico, clicou em OK, seria o texto. Se eu quiser mover o texto, eu clico com o botão esquerdo em cima e arrasto para onde eu quiser. Para inserir outro, basta clicar com o botão direito em qualquer outro local da tela. Clicar aqui, posso inserir outro texto. Aqui. Para alterar algum deles, eu clico em cima dele com o botão direito. Clicar aqui que eu posso alterar o meu texto. Ok, ele é alterado. E para apagar, também eu clico com o botão direito em cima e basta apagar, clico em OK, apagou. Aqui, mesma forma. Lembrando que aqui apenas as noções básicas. O texto avaliado já é um pouco diferente. Eu vou inicialmente aqui, seria uma equação. Uma equação quadrática e eu vou usar três parâmetros, certo? Vou colocar aqui ax ao quadrado mais bx mais c. Ok. Vou aqui no menu anim, individuais, e vou colocar aqui as janelinhas dos parâmetros individualmente. No caso vão ser três. Eu utilizei lá na equação três parâmetros, a, b e c. Aqui o b, aqui o c. Aqui é a equação quadrática, aqui eu tenho os coeficientes para alterar. B, o C e o A. Definir um limite aqui para o parâmetro A, 1, menos 1, aliás, e mais 1. Parâmetro B, menos 5 e 5. Para o parâmetro C, vou colocar aqui menos 4 e 4. Pronto, tá aqui os parâmetros. Bom, o que é que eu posso fazer com o texto avaliado numa situação dessa, por exemplo? Posso vir aqui, menu mouse, texto avaliado. Vou clicar com o botão direito em qualquer parte da tela. Que a janela se abre. Pronto, aqui eu tenho, já está marcado aqui, primeira caixa de texto. Aqui eu tenho um valor 0. Aqui eu vou colocar, por exemplo,
1A. O A é o parâmetro A aqui, que eu estou usando na minha equação quadrática. Clicar aqui em OK. Veja, ele está exibindo aqui na tela o valor do A. Atualmente está 0,54. Se eu mover aqui, vejam, ele vai alterando aqui o valor de A. Ele vai mostrando o valor de A, ele vai alterando o texto. Eu altero o parâmetro, ele avalia o texto aqui e reescreve na tela. Vejam. Uma opção interessante que eu notei nessa nova versão, e essa aqui é a última versão do iPlot, é que as versões anteriores, pelo menos até não essa anterior à última, mas de alguns meses atrás, quando você clicava aqui para animar, ele não atualizava o texto aqui. Na animação ele não atualizava, agora ele já está atualizando. Isso era um recurso que eu sentia um pouco de falta no iPlot. Veja, cliquei para animar o parâmetro A, e aqui ele está variando de -1 a 1. Nas versões anteriores, não nessa anterior, mas em versões mais passadas, você só podia ver o parâmetro sendo alterado aqui se você movesse aqui manualmente a barrinha. Agora não. Você clica e ele vai sendo atualizado. Bom, aqui é um exemplo simples de como eu posso usar o texto avaliado. Mas existe outra forma. Aliás, existem inúmeras possibilidades. Eu vou clicar aqui para alterar esse daqui. Vou clicar com o botão direito. Tá aqui, ele abriu. Eu vou colocar para ser exibido aqui a raiz dessa função. Então, a raiz, os zeros dela, é -b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a, né? Aqui eu vou colocar mais. Agora, a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Raiz quadrada eu coloco assim, SQRT. Esse é o símbolo para a raiz quadrada no iPlot. Abro parêntese, coloco b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fecho parênteses, dividido por 2a. Coloco aqui uns parênteses mais, para ficar organizado e correto. Pronto. Ok. Está aqui exibindo uma das minhas raízes, essa daqui, 2,13. Vou clicar aqui, botão direito, e vou mostrar um outro recurso aqui do texto avaliado, que é o número de casas decimais. Aqui está sendo exibida 3, vou colocar só uma. Ok, ó, 2,1 agora. Aqui, ó, se eu for alterando os parâmetros, veja que o gráfico vai mudando e a raiz também vai sendo atualizada. Vejam. Vou colocar agora outra raiz. Vou vir aqui e vou copiar o que eu tinha escrito. Clicar aqui em outro local. Vou colar. Só que agora vai ser -b menos raiz de delta dividido por 2a. Tá aqui. Clicar aqui com o botão direito para também colocar apenas uma casa decimal. Vejam. Agora eu tenho aí as duas raízes. Vou diminuir aqui o tamanho da fonte, deixar em 10. Aqui também. Para ficar mais bonitinho, eu vou inserir 2 pontos. Os 2 pontos vão ficar aqui na interseção do gráfico com o eixo X.
vão indicar as raízes. Então, eu vou vir aqui em equação, ponto, x, y. O valor de y vai ser zero. E o valor de x, vou colar aqui o que eu tinha copiado. Vai ser as raízes. Ok. Tá aqui o ponto. Vou inserir o outro ponto agora. Zero. Colar aqui. Terá o sinal de menos. Colocar menos. Aqui os dois pontos. Vou lá no inventário. Ficar bonitinho. Dar dois cliques aqui. Vou aumentar o tamanho para 3. Colocar a cor aqui vermelho. Para os dois pontos. Tá aqui vermelho. O outro agora. 3. Cor vermelha. Ok. Fechar o inventário. Pronto. Se mover aqui os parâmetros, os pontos vão se movendo. Até porque suas coordenadas estão na dependência dos parâmetros de animação. Vejam. Mais ainda, um outro recurso do texto avaliado. Você pode associar cada texto desse a um ponto, de tal forma que, se o ponto se mover, o texto acompanha. É o que eu vou fazer agora. Essa raiz aqui tem que acompanhar esse ponto. Agora ele não acompanha, veja, mas eu posso fazer com que ele acompanhe. Vou clicar aqui com o botão direito. Aqui, ligar texto a quadro diagrama. Escolho aqui outro e escolho o meu ponto correspondente, que vai ser este. Clique em OK. Está feito. Veja, texto avaliado agora, que indica a raiz, vai acompanhando o ponto. Veja lá. Fazer a mesma coisa com esse daqui. Coloca aqui perto desse ponto. Clicar aqui com o botão direito. Lembrando que, uma coisa bem interessante, você tem que deixar aqui em texto avaliado marcado. Vou dizer por quê. Vou deixar aqui em texto marcado. Esse aqui não é um texto normal, é um texto avaliado. Se eu clicar com o botão direito, ele não abre para que o texto avaliado seja alterado. Ele abre a caixa do texto normal. Então, você tem que deixar no texto avaliado. Aí sim, se você clicar em cima com o botão direito, ele abre para ele ser alterado. Aqui eu vou associar este texto a este ponto. Pronto, também vai acompanhar. Vejam. Está aí acompanhando. Animando, vejam. Vejam que interessante o quanto de possibilidades existem em relação ao texto avaliado. Aqui é um exemplo até bem simples. Equaçãozinha quadrática. Estou indicando aqui as raízes. Bom, então é isso aí, pessoal.